Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Queridos, essa ministração nasceu. Tem algumas ministrações assim que nascem no nosso coração, né? E eu estava em casa recentemente, lembrando de um momento da minha vida que eu nunca compartilhei com ninguém, nem com o Marcelo eu nunca compartilhei isso. Quando a gente veio para o Verbo da Vida, a gente já congregava em uma igreja há bastante tempo, e lá a gente tinha um círculo de amizade. Na verdade, os meus amigos, aquelas pessoas que eu chamo de amigos, a maioria ainda estão lá. E eu sou uma pessoa assim, muito reservada. Então, assim, para eu chamar alguém de amigo, para eu considerar alguém amigo, no mínimo, eu já comi pelo menos 1 quilo de sal com essa pessoa. E comer sal demora, né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa que conhece alguém, hoje e amanhã já é melhor amigo da minha vida, não. Até com o Marcelo, já contei isso aqui, né? Eu namorei Marcelo 3 meses antes de dizer eu te amo para ele. Que eu não ia gastar meu eu te amo assim. Né? Esse negócio de eu te amo para lá, eu te amo para cá, eu não acredito nisso não, queridos. A gente tem o amor de Deus derramado em nossos corações, amém? Mas aquele amor fraternal, aquela paixão, não acontece assim de uma hora para outra. Bom, mas cada um, né? Voltando aqui, que esse não é o tema. E quando a gente saiu, a gente veio aqui para o Verbo da Vida, aí a gente foi para a Pedra, depois veio para cá, e aí eu comecei a sentir falta dos meus amigos, porque até construir novos relacionamentos, né, e demorou. E um dia a gente tinha uma gatinha, Karina tinha uma gata, o nome da gata era Sofia. E a Sofia, era uma gata assim que a gente adotou numa feira. A gente não sabe a procedência da Sofia, mas a Sofia era indomesticável no sentido de que ela não parava em casa. E ela sempre saía, a gente tentava prender a Sofia, mas ela sempre fugia pela vizinhança e ela sempre trazia alguns amigos com ela. E um dia eu fiquei com inveja da Sofia. Eu me peguei com inveja da Sofia. Eu falei assim, até a Sofia tem amigos. E eu estava lembrando disso em casa e nasceu essa ministração. Só que, no final das contas, esses amiguinhos da Sofia não eram umas boas companhias, não. E acabou que a Sofia entrou para a gangue lá deles, né? E acabou morrendo envenenada. Mas, para a gente saber, assim, né, que eu estava com inveja de Sofia, mas Sofia não estava no bom caminho, não. E eu estava lembrando disso, como amigos fazem faltas, muitas vezes. Então, assim, amizades, de fato, importam. E Deus está interessado em nossos relacionamentos. Amém, queridos? E Deus Ele criou o homem nunca para viver sozinho. Tanto que, quando estava lá no Éden, a gente sabe que Deus tinha relacionamento com o homem. A Bíblia fala que, na virada do dia, Deus vinha conversar com Adão, mas chegou um momento que Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companhia, alguém que lhe corresponda. E a gente sabe que Deus criou Eva. É óbvio que tinha ali um sentido também matrimonial, de constituir família, de encher a terra, cumprir um propósito, né? Mas também Eva seria amiga de Adão, uma companheira, uma amiga. E é muito importante que os cônjuges, até hoje, sejam amigos, não é verdade? O ideal é que o seu melhor amigo, quem é casado, o ideal é que o seu melhor amigo seja seu cônjuge. E vice-versa. Mas a gente sempre fala isso. Eu e Marcelo, por exemplo, a gente sempre comenta que, eu estou falando, tem história que eu não contei para ele, eu não contei para ninguém. Amém, gente? Como essa história da
da inveja que eu senti da Sofia, mas é algo aleatório. Foi algo que aconteceu assim, eu me peguei lembrando disso essa semana. Então, assim, o ideal é que o nosso cônjuge seja o nosso melhor amigo, mas que a gente também tenha uma rede de amigos. E a gente precisa definir quem são nossos amigos, quem são nossos colegas. Eu gosto de separar assim, tem gente que é meu colega de trabalho, tem gente que é amigo, tem gente que é praticamente irmão. Amém? Glória a Deus. Lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, na Bíblia NVI, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Não é verdade, queridos? Então, assim, a amizade é algo bom. A gente precisa definir e saber escolher as nossas amizades. Eu peguei um artigo aqui da OMS, de março de 2022, que diz assim: no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Uma das explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social. Todos lembram, né? Decorrente da pandemia. Ligados a isso estavam as restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, busca de apoio dos entes queridos e envolvimento em suas comunidades. Então, relacionamentos, queridos, trazem saúde para nós, mesmo quando a gente muitas vezes nem percebe isso. Mas todos nós que passamos por esse período da pandemia sabemos como foi doído ficar sem aquelas pessoas que muitas vezes a gente deixa de visitar ou deixa de estar junto porque não dá prioridade. Muitas vezes a gente queria estar e não podia, não foi assim? E a gente passa a valorizar mais os relacionamentos. Lá em Provérbios 15, 30, diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Ou seja, queridos, os amigos trazem saúde para nós. Quando nós vemos amigos, nós ficamos alegres. Ele diz aqui, fortalece os ossos, ou seja, traz saúde. Amém? Então, é um engano a pessoa querer viver isolado. Amém? Eu vou citar aqui duas histórias, dois príncipes, duas histórias de amizade. A primeira história de amizade, talvez a história de amizade mais conhecida, mais celebrada na Bíblia, é a amizade entre Jonatas e Davi. Todos conhecem? E lá em 1 Samuel 18, no verso 3 ao 4, diz assim: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. E sabe, queridos, essa amizade de Jonatas com Davi vai além de uma simples amizade, por assim dizer. Foi uma aliança. E essa aliança feita entre Jonatas, que era o príncipe herdeiro, ele era o herdeiro de Saul, ele herdaria o trono. Essa aliança feita entre eles dois contribuiu para que Davi assumisse legalmente o trono. Porque quando Jonatas passa para Davi sua capa, que significa autoridade, ele faz uma troca com Davi, ele está dizendo, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Amém, queridos?
Então, é uma aliança que é feita ali. E isso contribui para que Davi assuma o trono. E Jonatas sabia que Davi seria o herdeiro daquele trono. Ele sabia. Mas, veja só, Jonatas, ele não fica com inveja. Ele não tenta sabotar, ao contrário de Saul, que Saul faz tudo para que Jonatas não assuma o trono. Mas Saul faz tudo para que Davi não assuma o trono. Mas Jonatas, ao contrário, ele promove Davi. Amém? E aí é uma pergunta que fica para nós. Será que você já promoveu alguém? Você já deu instrumentos para que alguém cresça? Para que alguém cumpra o seu propósito? Ou você pode lembrar de pessoas que promoveram você, que deram instrumentos para que você esteja onde você está, seja lá qual lugar que você está, mas pessoas promoveram você. Amém, queridos? Mas muitas vezes a gente tenta, talvez até sabotar, quando um amigo, a gente chama de amigo, mas quando alguém está a caminho de uma promoção, talvez a gente tente sabotar o nosso amigo. Talvez a gente fique com inveja e dizendo, mas logo ele, como aquelas pessoas que conheciam Jesus, da cidade de Jesus, que diziam assim, ué, não é esse o carpinteiro? Logo fulano, não era ele que cresceu comigo ali, soltando pipa, de pé no chão, jogando bola? Agora é chefe? Agora é um político? Agora é alguém que tem alguma importância e não honra. Mas nós devemos honrar, amém, queridos? Inclusive nossos amigos. E a gente vê isso na vida de Jonatas. E essa aliança que Jonatas fez com Davi proporcionou a Davi assumir o trono legalmente e a Jonatas que teve a sua descendência guardada. Todos nós lembramos, né, que Davi, mais tarde, já sendo rei, ele se lembra da aliança que fez com Jonatas, manda buscar algum descendente de Jonatas, recebe na sua mesa, honra aquele filho de Jonatas. Vocês lembram dessa história? Se não lembram, vão ler a Bíblia, amém? Glória a Deus, as crianças do DI sabem isso. Então, a gente vê que Jonatas, de forma alguma, ficou com ciúme ou inveja. Agora, outra história de amizade de um príncipe com outra pessoa é a história da amizade de Aminon e Jonadab, que acontece de forma completamente contrária. Segundo Samuel 13, do 3 ao 6, a NVI, diz assim, Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, eram primos. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que você está... porque todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim, poderei vê-la. E aí a gente vê o conselho desse amigo, desse príncipe. Aminon é um príncipe e recebe um conselho de um amigo astuto. Agora, a gente percebe que esse amigo ele tem um quê de inveja, de sarcasmo, né? Porque quando ele encontra com Aminon, ele já fala assim, ó filho do rei. Tipo assim, o que ele está querendo dizer isso? Você não é o cara, você não é o filho do rei? Por que você anda assim, desse jeito abatido? Você não tem tudo o que quer? Tudo que desejar não está na sua mão? Resumindo, é isso que Aminon está dizendo. Ele está sendo invejoso, sarcástico. E
Jonadab, né? Quem disse isso foi Jonadab, a Aminon. E Aminon cai nessa arapuca, né? Movido pelo seu desejo, movido pela sua vontade, mas encontrou um amigo ali para promover ele ao mal, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade, mas achou um amigo para promover ele ao mal. Talvez se ele encontrasse um amigo que dissesse assim, que isso é pecado, na lei de Deus está escrito assim, jamais isso poderá acontecer. Amém? Tira isso da sua cabeça que seu pai jamais vai permitir isso, seu pai é homem de Deus. Talvez se ele encontrasse um amigo que falasse essas coisas para ele, a história dele teria sido diferente. Mas a história de Aminon acabou em morte. Entendem, queridos? Então, assim, a gente falou de 2 príncipes e 2 alianças completamente diferentes. E a gente pode, ao longo da nossa vida, encontrar tanto com Jonatas quanto com Jonadab. E a gente tem que ter uma resposta para esses encontros, amém? Ou receber uma aliança que vai nos promover, vai promover o propósito de Deus nas nossas vidas, ou negar um conselho que vai nos levar à morte, mesmo que traga um certo prazer, mesmo que faça a nossa vontade por um tempo. Mas nós precisamos estar prontos para esse encontro, para esses encontros. Pergunta ao seu irmão para acordar ele. Você está pronto? Amém. Se ficar dormindo, eu vou mandar perguntar toda hora. Depois, queridos, é tão astuto esse amigo infeliz de Aminon, que depois que Aminon morre, né, Absalão vai lá, se vinga dele, ele ainda tenta consolar Davi. Olha, não foi todos os seus filhos que morreram, não, foi só Aminon. É desse jeito, é o amigo. Olha o que diz lá em Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Amém, queridos? Então, nós devemos ser justos, que ajudamos os nossos companheiros. Amém? Que levamos eles para o caminho certo, que influenciemos as pessoas de forma positiva, mas sem se deixar ser influenciado. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra história de amizade a gente vê com Daniel e seus amigos. A gente sabe que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, ele e seus amigos se recusaram a comer os manjares do rei que eram oferecidos a ídolos, ficaram ali só numa dieta de legumes para não se contaminarem, lembram disso? Tiveram seus nomes trocados, alterados, aprenderam todas a língua, as regras, os costumes da Babilônia, mas nunca se deixaram contaminar. E esses 4 estavam sempre juntos. E existia um momento em que Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com esse sonho. E ele manda chamar todos os sábios da Babilônia, os astrólogos, os magos, e os magos estão prontos para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas, astuto como Nabucodonosor era, ele falou assim, não, eu não vou contar o sonho. O caso é o seguinte, vocês têm que adivinhar o sonho e ainda me dar a interpretação. Como eles não conseguiram, os magos, os astrólogos da Babilônia, disseram que isso era impossível a qualquer homem, aí Nabucodonosor mandou matar, executar todos os sábios. E no meio estariam Daniel e seus amigos. Quando o comandante lá, o oficial do rei, foi lá pegar Daniel para ser executado, aí Daniel não estava nem sabendo de nada, pergunta o que está acontecendo, aí o oficial conta.
Aí ele, não, espera aí, vou pedir um prazo ao rei, porque Deus vai me revelar o que está acontecendo. Aí Daniel vai lá, pede o prazo ao rei e corre e conta aos seus amigos. E os 4 começam a orar para que o Senhor revele o sonho de Nabucodonosor. E aí, não poderia ser diferente, o Senhor revela o sonho. E a interpretação, e Daniel vai lá e conta para Nabucodonosor tudo o que aconteceu. Amém? E ainda declara, homem algum, de fato, poderia fazer isso, mas existe um Deus no céu que pode todas as coisas e que revelou para que você saiba o que vai acontecer no final. Amém, queridos? E ali eles são livres da morte, não só eles, mas todos os sábios. E ainda são promovidos. Daniel é promovido como governador geral, não sei exatamente o cargo, mas ganhou um cargo legal. Ele mesmo pede para os seus amigos também assumirem alguns cargos. Veja lá, amigos promovendo amigos. Orando junto, buscando junto, recebendo resposta de Deus juntos. Amém? Daniel ali, ele entende um princípio. Deixa eu ler o texto, está lá em Daniel 2:17. Diz assim, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Amém, queridos? Então, Daniel aqui, ele entende que tem certas situações que nós precisamos de pessoas para pegar junto conosco. Amém, queridos? Tem situações que a gente vai orar, a gente vai declarar sozinho, no nosso quarto, onde for, e a gente vai receber. Tem situações que a gente vai procurar pessoas para estarem intercedendo, para estarem orando conosco. E o próprio Jesus disse isso. Olha, se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, será feito. Amém, queridos? Então, assim, é importante na nova aliança, nós precisamos ainda de pessoas. Não existe essa questão, é eu e Deus somente, é eu com Deus. Não, nós precisamos de relacionamento com pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Outro exemplo que a gente tem de amizade na Bíblia é o próprio Jesus. A gente sabe que Jesus, quando esteve aqui na terra, tinha uma multidão que seguia Jesus, tinham discípulos que seguiam Jesus, pelo menos 500, a gente não sabe exatamente quantos, mas quando Jesus foi elevado aos céus, tinham pelo menos 500 pessoas ali testemunhando. Agora, tinha a multidão, tinham os discípulos, esses discípulos de mais longe, vamos assim dizer, que não estavam tão próximos com ele o tempo todo. Tinham os 12, e dos 12 ele tinha 3. Amém? 3 discípulos que estavam com ele, que ele chamava de amigos. Agora, dentre esses 3, ele ainda tinha um. Porque João, ele mesmo se define como o discípulo a quem Jesus amava. E na hora da crucificação, quando Jesus olhou, quem estava lá? Pedro já tinha metido o pé, a gente sabe, né? Depois se arrependeu, a gente sabe, foi restaurado. Glória a Deus, aleluia, um grande homem de Deus se tornou.
Mas, naquele momento ali, ele já tinha negado Jesus 3 vezes, já tinha metido o pé. Mas, quando Jesus olhou, quem ele viu? João. Olha o que diz lá a Bíblia. João 19, do 25. 25, né? Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, né, queridos? A irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Passa. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém, queridos? Que amizade! Uma pergunta: a quem você entregaria a sua mãe? Só alguém que confia mesmo, né? Sim? E Jesus ali entregou a Maria, a sua mãe, aos cuidados de João. Então, até Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve amigos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E, às vezes, a gente quer andar isolado. Olha o que diz lá em Provérbios 17, 17. Em todo o tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém, queridos? Então, tem amigos que estão com a gente o tempo todo, mas na hora da angústia, na hora do dia mau, na hora do sofrimento, aí quem fica perto? Esses que ficarem perto serão o mínimo. Veja lá, de Jesus ficou um. Tanta gente seguia Jesus o tempo todo, mas quando ele olhou, ele viu um. Talvez a gente veja um só, e amém. Agora, quem ficar perto, queridos, esse a gente é para sempre na nossa vida, amém? Quem ficar perto no dia mal, porque enquanto a gente está com dinheiro, muitas vezes, a amizade, muitas vezes existe, sim, interesse. E, às vezes, a gente está com dinheiro, pagando para geral, tem muito amigo, né? Aí, na hora do aniversário pago, que está na moda, os amigos já reduzem um pouquinho, não é não? Agora, na hora do dia mal mesmo, quem fica? Some todo mundo, mas sempre fica alguém. E esses são os verdadeiros amigos. E ali se torna, como diz o texto, na angústia nasce um irmão. Amém, queridos? Glória a Deus, aqueles que podem dizer: eu tenho um amigo que para mim é como irmão. Passamos por muitas coisas, já rimos e já choramos muito. Não é verdade? Olha o que diz lá em Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o fogo, assim o amigo afia o outro. Consegue entender o que ele está dizendo aqui, queridos? O ferro, ele só tem serventia se ele for afiado. Aí ele vai cumprir o seu propósito. E o amigo, ele também precisa ser lapidado, afiado, para cumprir o seu propósito. E, muitas vezes, a gente só quer ficar perto daquelas pessoas que dizem assim: você está bonito, está legal, está tudo certo, tudo que você faz, você é o cara. Lembra do amigo de Aminon? Às vezes, a gente quer ficar perto dessas pessoas, mas a gente tem que lembrar que o amigo também corrige. O amigo, muitas vezes, vai dizer assim: ih, essa roupa não está legal, não. Tá, não. Pegou legal, não. Olha, vai fazer alguma coisinha que você está engordando muito. Já ouvi isso de alguns amigos. Olha o verbo fit aí. O verbo fit está sempre batendo ponto. Ou então, olha, você brigou com o seu marido? Não, o errado não está ele, não. Está você. Você que está errado.
Muitas vezes minhas amigas vêm conversar comigo, eu falo, ó, volta, você que está errada, ainda volta e ainda pede perdão. Você que está errada. Não vou passar pano porque é minha amiga. Não é verdade? Agora, se eu quero ficar só bem com ela, é um egoísmo. Não, você está certa. É falta de compromisso, queridos. Porque dizer assim, você está certo, não tem compromisso nenhum. A pessoa vai sair feliz da vida. Agora, quando você diz assim, você está errado, você falha nisso, você pode melhorar nisso, aí a pessoa vai ter muitos porquês e senões para te perguntar, e às vezes ainda sai chateado. Não é assim? Mas a própria palavra diz que a correção na hora não tem efeito, não produz alegria, mas depois produz fruto. Amém, queridos? Então, a gente tem que ser claro que a gente vai saber a hora de falar, o momento, não vai expor nossos amigos só porque a gente tem intimidade, não é assim? Mas a gente, no íntimo, quando tiver você e ele só, você vai dizer, ó, aquilo que você fez não estava certo, não. Ah, no trabalho, olha, pedi demissão, fazer igual a Rochelle, meu marido tem 3 empregos. Né? Não, mas acho que você não agiu certo, não. Não é assim? Agora, tem hora que a gente vai dizer, não, até que você tem razão mesmo. Mas o amigo, ele corrige. Quando ele vê que o outro está indo para um caminho errado, ele puxa para perto, ele corrige, ele tenta restaurar, ele tenta resgatar. Amém? E como a palavra diz, se ele te ouviu, ganhaste a teu irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Lá em Provérbios 27, o verso 5, diz assim, a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Então, o que ele está dizendo aqui? Muitas vezes o amigo vai te corrigir e vai doer. Ninguém gosta de ser corrigido, queridos. Ah, eu fui corrigida, que alegria. A gente gosta mesmo é de ter razão. A gente gosta de ter razão, mas aí o amigo chega e fala, não, você está errado. Aí a gente fica magoado, triste, porque é meu. Umas amigas minhas falam assim, mas você tem que lembrar que você é minha amiga. Aí eu falo, sou, por isso que eu estou dizendo isso. Sou sua amiga, mas ele está certo. Amém, queridos? Agora, o beijo do inimigo. Não, está tudo bem. Lembra que Judas beijou Jesus, né? Ele não chegou lá, olha, esse aqui é o Messias, ou disse, o Messias é que ele está vestido diferente, ou qualquer coisa assim. Ele foi e deu um beijo. Então, o beijo do inimigo, melhor é a repreensão do amigo, que faz doer, do que o beijo do inimigo. Ó, tá tudo bem, isso mesmo, sai de casa mesmo, larga esse atribulado, você está certíssima, a fila anda. Talvez essa aí esteja na fila. Desconfie, queridos. Desconfie de amigos que sempre te dão razão. Por mais que a gente queira ter razão, a gente goste de ter razão, a gente não tem razão o tempo todo. Então, desconfie. Se alguém sempre te dá razão, desconfie dessa pessoa, porque não é possível que você tenha essa razão toda. Amém? Tiago, olha o que diz lá em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu peguei uma versão amplificada que diz assim, tem aí, Rebeca? Não? Diz assim, vocês são como esposas infiéis. Esse texto, na versão amplificada. Vocês são
como esposas infiéis, tendo casos de amor ilícitos com o mundo e quebrando o seu voto de casamento com Deus. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Então, qualquer que escolher ser amigo do mundo assume a posição de inimigo de Deus. O que Tiago está dizendo aqui, queridos? O que ele não está dizendo? Ele não está dizendo assim, olha, você só pode ter amizade com crente. Se você tem um amigo que não é crente, larga ele para lá, porque se você for amigo dele, você é inimigo de Deus. Não é isso. Mas é escolher ser amigo do mundo, ter as mesmas práticas que o mundo pelo seu prazer. Amém? Não está dizendo de você ter um amigo, às vezes até que não é cristão, que você ama aquela pessoa, você influencia aquela pessoa não consegue te influenciar, porque se você tem um amigo que é do mundo, que você ama, que você deseja muito que aquela pessoa seja resgatada, mas você não consegue influenciar aquela pessoa, mas, ao contrário, você é influenciado para fazer o que o mundo faz, então você deve deixar essa amizade. E você deve orar que o Senhor envie outra pessoa que não é você, que você não tem condições de ajudar aquela pessoa, senão vai acabar os dois caindo no buraco. Não pode um cego guiar outro. Amém? Mas não, o que Tiago está dizendo aqui é, pessoas que escolhem amizade com o mundo para ter as mesmas práticas, para terem prazer nas mesmas práticas. Ele chama de infiéis, adúlteros, pessoas que estão se tornando inimigas de Deus. Nós não queremos isso, amém? Olha o que diz lá, ainda em Tiago 2, 23, diz assim: vês como a fé operava justamente com as suas obras, está falando de Abraão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus, não só porque ele dizia que amava a Deus, não só porque ele tinha uma promessa de Deus, mas porque ele tinha obras de acordo com os mandamentos de Deus. Amém, queridos? E aí ele creu em Deus, isso foi lhe imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Não só pela fé, mas pelas obras, porque Tiago fala muito isso. A fé sem obras é morta. Amém? Mostra-me a tua fé, lembra que ele fala, e eu mostrarei as minhas obras. Então, assim, não existe esse negócio. Eu sinto, eu amo a Deus, eu sou crente, eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Mostra as tuas obras. Amém? Não seja amigo do mundo, não tenha o mesmo prazer que o mundo. Amém, queridos? Salmos 119, 63 diz assim: sou amigo de todos os que temem e obedecem aos teus preceitos. Amém, queridos? Nós precisamos saber escolher as nossas amizades e separar até níveis de amizades. Às vezes a gente sofre, queridos, porque a gente coloca muita expectativa nas pessoas erradas. Talvez porque a gente seja precipitado, sabe, em compartilhar nossos planos, nossos sonhos. Aí a gente sofre, porque a gente só se decepciona e sofre de acordo com a expectativa que a gente colocou na pessoa. Se uma pessoa, a gente está saindo aqui na igreja, uma pessoa que você não conhece, passou por você ali e virou a cara, você, no máximo, vai... né? Pessoa mal educada, mas quando é um amigo, a gente sofre.
Quando é alguém que a gente considera amigo, a gente fica assim, sem dormir, pensando o que eu fiz, não é assim? Quando a gente vê na internet um amigo colocando, tem gente que é assim, faz assim. Aí você fala, será que porventura fui eu? Não é assim? Eu penso, será que porventura fui eu? Porque tem gente, eu tenho uns amigos que eu corrijo e falo assim, para de lavar sua alma na internet. Eu falo, mas sabe que é um processo, né? Aí eu penso, será que porventura fui eu? E até sofro um pouquinho. Não fui eu, não fiz nada disso, não. Amém, queridos? A gente vê lá em a história do próprio José. Hoje eu nem me lembro com quem eu estava falando de José, mas Vanusa não está aqui. Glória a Deus. Pensei que tinha acabado meu tempo, cortaram aqui. Mas José, queridos, você vê que ele teve sonhos. O Senhor compartilhou propósito, sonho para ele. Mas ele correu e foi contar para os seus irmãos. E acabou o quê? Sendo vendido como escravo. Então, a gente tem que saber com quem a gente compartilha nossos sonhos, nossos planos. Amém, queridos? Lá nesse livro aqui, o Tiago Brunet ele fala que ele faz um teste com as pessoas antes dele chamar de amigo íntimo, antes dele confidenciar coisas sérias com essas pessoas, ele conta uma história, ele conta assim, algo irrelevante, algo que seja verdade, mas que não vai causar dano para ele se sair na internet. Aí ele vai e conta para uma pessoa só, sei lá o que ele conta. Talvez ele conte assim, eu fiz um grande negócio com uma empresa tal, né? Talvez. Aí ele espera. Se aquilo vazar, ele já sabe que não pode confiar naquela pessoa para contar nada grande. Aquela pessoa vai continuar sendo amigo dele, numa certa esfera, mas a intimidade dele ele não vai compartilhar com essa pessoa. Amém, queridos? Fica um ensino para a gente, porque às vezes a gente sai contando a nossa alma para a primeira pessoa que a gente encontra. Aí depois fica, todo mundo está sabendo da minha vida. Essa igreja é cheia de fofoqueiro. Todo mundo sabe da minha vida. Quem contou? Só pode ter sido você, não é assim? Agora vê para quem você está contando. Olha o que diz lá em Provérbios 18, 24. Alguns se dizem amigos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. A gente vê também a história do bom samaritano, e essa história eu estou pegando emprestada da Vanúzia, que um dia ela ministrou aqui para as mulheres, numa oração. Eu falei, você tem que ministrar isso na igreja. Ela não ministrou, então eu vou contar. Lá em Lucas 10, do 28 ao 37, diz assim, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Isso porque um mestre da lei perguntou, né? Qual seria o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz, é isso mesmo, faz isso e você vai viver. Mas ele não se deu por satisfeito e foi puxar assunto logo com quem? Com Jesus. E aí, Jesus, então, em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes.
Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém, queridos? Entenderam essa história? Então, assim, o homem foi assaltado, foi espancado, ficou caído lá. Passa um sacerdote, que é alguém assim religioso, né? Assim. Aí passa um levita, que também da tribo de Levi, né? Separado para servir ao Senhor. Mas passa um samaritano, que é aquele povo excluído, que os judeus nem se davam com o samaritano. E o samaritano cuida daquele homem, leva para uma hospedaria. Mas a parte que Vanusa chamou a atenção, e eu quero chamar também, é o seguinte: ele cuidou, mas ele não levou para a casa dele. E, às vezes, a gente leva qualquer pessoa para a nossa casa. Então, a gente pode cuidar das pessoas, a gente pode dar atenção às pessoas, mas a gente não precisa levar todo mundo para a nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar eu sei que tem pessoas que são mais expansivas, né? Pessoas assim que gostam. Eu também gosto de receber, mas eu não gosto de qualquer pessoa na minha casa, não, queridos. A gente sempre conversou sobre isso antes de casar. Na nossa casa é o nosso recanto. Amém? A gente não gosta. Uma casa cheia, queridos, é sinal de problema. Dificilmente, eu ainda não conheci nenhuma. Casa que vai gente, fica, entra, dorme, sai. Porque casa é um lugar da família. É um lugar onde a família precisa ter intimidade. É um lugar onde a família precisa se cuidar. Então, veja quem frequenta a sua casa. Amém? E olha o que diz lá. E cuidado também com como você está usando o direito de frequentar a casa do seu irmão. Lá em Provérbios 25, 17, diz assim: não seja frequente na casa do seu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Amém? Queridos, não quer dizer que a gente não possa ir. Rogério está convidando aqui todo mundo para a casa dele. Não quer dizer que a gente não possa ir, mas vá com moderação. Amém? Não acorda e vai dormir na casa do seu irmão. Isso é problema. Isso é problema. E esse problema sempre acaba parando no gabinete. Então, antes de parar no gabinete, corta, queridos, com moderação. Amém? Olha o que diz lá. Diz lá, não. Esse livro aqui tem uma história. Deixa eu abrir aqui. 2 amigos viajavam pelo deserto. No meio dessa difícil jornada, que é viajar a 2 em lugar tão inóspito, discutiram gravemente e chegaram à agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não intensificou a tensão, apenas escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto.
Havia uma jornada a completar, e eles seguiram viagem. Depois de algum tempo, chegaram a um oásis. Ah, que frescor, depois de uma longa jornada. Os dois entraram na água para um banho da vitória. Ali, o amigo que havia levado um tapa na cara anteriormente começou a se afogar. O amigo que havia agredido, arriscando a própria vida, mergulhou e o salvou sem pestanejar. Ao recuperar-se do susto, o amigo, que antes estava ofendido, pegou um canivete e escreveu numa pedra: "Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida." Intrigado, aquele que se arriscara para salvar o amigo perguntou: "Por que, depois que o agredi, você escreveu na areia? E agora que o salvei, você escreveu na pedra?" Ao que, sorrindo, o outro respondeu: "Quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar a ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra, cravar na memória e no coração, pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido." Amém, queridos? Então, que essa noite, queridos, a gente saiba valorizar os relacionamentos, mas que a gente também saiba colocar os relacionamentos no lugar certo. Amém? Que a gente saiba promover pessoas e estar perto de pessoas que nos promovem. Que a gente saiba influenciar pessoas, mas fugir de pessoas que nos influenciam e acabam conseguindo nos levar para o outro caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero indicar esse livro aqui, Relacionamentos Importam, de Tony Cook, que tem ali no Verbo Shop. Esse livro aqui nós não temos, mas eu acho que Rebeca dá um jeito, né, Beca? Então, Tiago Brunet, especialista em pessoas. Aí é com a Beca. Tá bom?